Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que viestes ao mundo
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai
Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa, com firme e grata esperança, aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ó Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós os entregaste e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitaste o santo e o justo, e pediste a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agiste por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me. Ó meu Deus, minha justiça, vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá
Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Os 3 primeiros domingos do período pascal são marcados pela leitura do Evangelho, que descreve a dificuldade que os primeiros discípulos tiveram para crer na ressurreição. No início do período pascal, portanto, no domingo de Páscoa, nós acompanhamos pela leitura do Evangelho a dificuldade de Pedro e Maria Madalena. No segundo domingo, a dificuldade de São Tomé. E neste domingo nós contemplamos no Evangelho a dificuldade da comunidade cristã, a comunidade primitiva, de compreender ou ainda de crer na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelistas buscam descrever a dificuldade, e nós compreendemos que a dificuldade dos primeiros discípulos, ela se perpetua, pois nós também, diante de algumas situações da vida, temos dificuldade de crer na ressurreição de nosso Senhor. No entanto, o evangelista São Lucas descreve a ressurreição de Jesus, indicando que a ressurreição é uma verdade de fé. A ressurreição verdadeiramente aconteceu. E quais são os elementos que São Lucas usa para descrever que a ressurreição de Cristo realmente aconteceu? Primeiro, nós precisamos lembrar que os versículos que nós ouvimos, eles estão no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Os versículos que precedem os versículos que hoje ouvimos descrevem aquele encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Eles estão caminhando, tristes, abatidos, desanimados. Durante o caminho, Jesus explica as Escrituras. Eles não reconhecem Jesus, mas no partir do pão, quando Jesus partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Reconhecendo que era Jesus, eles se voltam para comunicar. E nós seguimos com os versículos deste domingo. Os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Mesmo os 2 discípulos que ouviram a pregação de Jesus, ou ainda as explicações de nosso Senhor, fazendo referência ao mistério da sua paixão, morte e ressurreição, citando as Escrituras, os discípulos que viram Jesus quando ele partiu o pão, o testemunho deles não foi suficiente para que os outros discípulos crescem na ressurreição. O que fez Jesus? Nosso Senhor apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Jesus apareceu. São Lucas está descrevendo a aparição de Jesus e indicando com os elementos que Jesus não é um fantasma. O texto diz: eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Jesus não é uma alma empenada. Jesus ressuscitado não é fruto da imaginação dos discípulos, não é uma fantasia dos discípulos. Eles não tomaram nenhuma bebida alcoólica, estão alucinados, não usaram nenhuma substância química que altera a capacidade cognitiva, absolutamente. Jesus diz: podem ver, vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. São Lucas está dizendo que a ressurreição de Jesus é uma verdade. Inclusive os discípulos podem ver Jesus, podem ver as marcas da paixão. Voltemos ao domingo passado, a explicação do Círio Pascal. A cruz no centro do círio nos remete à paixão de nosso Senhor e também recorda a natureza humana de Jesus. Jesus assumiu verdadeiramente a natureza humana, e porque Jesus foi igual a nós em tudo, ele passa pela experiência da morte. Eles estão vivendo a experiência
de contemplar o corpo ressuscitado de Jesus. São Lucas está ensinando que o sepulcro está realmente vazio. Aquele corpo que foi pregado, aquele corpo que foi colocado na cruz, aquele corpo que foi coroado com a coroa de espinhos, aquele corpo que foi perfurado com os pregos, aquele corpo que foi ferido com a violência dos soldados, esse corpo ressuscitou. Esse corpo não permanece na sepultura. Jesus mostra as marcas da paixão. Vede minhas mãos e meus pés, para que os discípulos possam ver os sinais da paixão e compreendam que aquele corpo que foi depositado na sepultura ressuscitou. Jesus não só mostrou-lhes as mãos e os pés, como ainda disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. São Lucas está descrevendo que a ressurreição é uma realidade, que aquele corpo de Jesus que foi depositado, envolto em panos, ressuscitou. Portanto, irmãos e irmãs, neste domingo, a palavra de Deus nos ensina que a ressurreição é uma verdade. Aquele corpo dos nossos entes queridos que foram depositados na sepultura, ressuscitarão os corpos serão ressuscitados. O nosso corpo, passando pela experiência da morte, também passa pela experiência da corrupção. Talvez aqui entre nós existam pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar a exumação. A exumação é abrir a sepultura para recolher os restos mortais. Via de regra, isso é feito quando acontecerá um outro sepultamento naquela sepultura. O que se recolhe? Os restos mortais, os ossos, os cabelos, fragmentos da roupa. Também encontramos a urna funerária. Esses restos mortais que são recolhidos e colocados no saco e novamente depositados, ressuscitarão. Essa é a verdade de fé que a ressurreição de Cristo indica. Nós não precisamos ter medo da morte, nós não precisamos ter medo de caixão, não precisamos ter medo de sepultura, porque tudo isso será passageiro. Nós poderemos passar, e os nossos entes queridos já falecidos passaram, mas tudo isso nós passaremos, porque para os homens e mulheres que colocam a sua confiança em Jesus, isso é apenas uma passagem. Aquele resto mortal que está na sepultura ressuscitará, e os justos ressuscitarão, recebendo o corpo incorruptível para entrar com Cristo nas alegrias dos céus. Nós não devemos ter medo da morte, nós precisamos ter medo da condenação. Porque aquele corpo que passará pelo processo de corrupção, ele ressuscitará. Jesus está indicando, e Jesus é aquele que precede todos os outros seres humanos. Jesus viveu a experiência da ressurreição e todos nós viveremos. Mesmo aqueles, já tirando a dúvida, e a cremação, Padre? A mesma coisa, volta ao pó. Aquele pó, resultado da cremação, também voltará à vida. É o poder de Deus, é Deus dando ao homem novamente um corpo. Agora não se trata de um corpo como esse corpo, passível de morte. Trata-se de um corpo qualificado. É um corpo que não será suscetível mais à morte. É um corpo, como nos ensina São Paulo, um corpo glorioso, um corpo incorruptível. E Deus deseja que cada um de nós, seus filhos, entremos nas alegrias do céu em corpo e alma. É necessário dizer que todos passarão pela ressurreição, todos aqueles que morrerem passarão pela ressurreição, os justos e os injustos. Porém, os injustos ressuscitam para viver os tormentos eternos no inferno em corpo e alma. Os justos ressuscitam para viver nas alegrias do céu, as alegrias do céu, o gozo da vida eterna em corpo e alma.
A palavra de Deus neste domingo está ensinando que a ressurreição é uma verdade, que nós não devemos ter medo da morte, nós devemos temer a condenação, porque aquele corpo que passa pelo processo de corrupção, ele será ressuscitado. Aquele corpo que um dia você abraçou, aquele corpo com o qual você se relacionou, o corpo do nosso ente querido, aquele corpo que você tocou, aquele corpo que você acariciou, manifestando o seu afeto, o seu carinho pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, aquele corpo ressuscitará. E ressuscitando, os justos poderão viver as alegrias do céu. Portanto, irmãos e irmãs, nos alegremos, porque Deus não nos fez para a sepultura, Deus não nos fez para a corrupção da carne, Deus não nos fez para que nós perecêssemos na escuridão do sepulcro. Deus nos fez para a vida eterna. E Deus deseja ter cada um de nós, seus filhos, por inteiros no céu, em corpo e alma, para que nós desfrutemos das alegrias da eternidade. A morte é para nós apenas uma passagem. O corpo será depositado, mas aquele corpo um dia ressuscitará. Esta é a verdade de fé que nos faz olhar para essa situação tão difícil da vida, que é depositar o corpo do nosso ente querido na sepultura. Essa verdade de fé nos faz intuir, esta verdade de fé nos faz ter esperança, que aquele corpo que está sendo depositado é como uma semente, na teologia paulina. É uma semente que é depositada na terra para que ela possa germinar e depois nascer, frutificar. Aquele corpo corruptível depois será qualificado, receberá de Deus a graça da incorruptibilidade, da imortalidade, para que os justos possam entrar nas alegrias do céu, possam entrar nas alegrias do céu e viver em corpo e alma as alegrias da eternidade. Não precisamos temer a morte, devemos temer a condenação. Não devemos ter medo quando a morte surgir no nosso caminho. Como São Francisco, tenhamos a coragem de dizer: bem-vinda, irmã morte, porque para nós a morte é apenas uma passagem. Este corpo será depositado, mas um dia este corpo ressuscitará, e os justos ressuscitam para viver eternamente com Deus. Não apenas com Deus, mas também com todos os nossos entes queridos, aqueles que também foram considerados dignos de viver com Deus, e juntos viveremos com Deus, em corpo e alma, desfrutando das alegrias do céu. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos, a Cristo ressuscitado que intercede pelos pecadores junto do Pai, peçamos que os seus fiéis sejam testemunhas do perdão, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que o reconhecem ao partir do pão e por aqueles a quem Ele perdoa os pecados, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem grandes responsabilidades
e pelos povos do mundo inteiro e seus governos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelas vítimas das injustiças deste mundo, pelos inocentes perseguidos e condenados, e por aqueles de quem Jesus se fez igual, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que não creem na ressurreição de Jesus, pelos que por vergonha negam o santo e o justo, e pelos que agem contra ele por ignorância, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes nesse dia, pelos que celebraram conosco a Santa Páscoa e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos aniversariantes Roseni Jesus Nogueira e Mário Antônio Arruda Melo, pelos enfermos Tereza Inês, Catarina Aparecida Marques, José Marques, Frederico Jesuíno e Cristina Furian, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, que pela vossa cruz e ressurreição cumpristes o que diziam as Escrituras. Fazei de nós testemunhas audazes da palavra no mundo, onde nos enviais a trabalhar. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei ao Senhor. Amém. Nossas ofertas de vinho
vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida em santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Judas Tadeu e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Francisco, e o nosso Bispo Gorgônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Júlio, Francisca, Maria Conceição, Roque Machado, Margarida Marques, Rosália, José Antônio, Manuel Batista, José da Costa, Ana.
e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra
teremos o grito em louvor a Jesus, bom pastor, que dá o título a esta comunidade. Então, a comunidade vai viver esses 3 dias de celebração, agradecendo a Deus pelo Cristo bom pastor, aquele que nos pastoreia, aquele que cuida de nós. O bom pastor é o titular desta comunidade. Nós queremos agradecer a Jesus, que é o nosso pastor, aquele que nos acompanha, que nos assiste. Então todos estão convidados. Sexta e sábado, a celebração às 19h30, no domingo às 9h30, como de costume. Então venham participar, prestigiar, rezar juntos, agradecendo a Cristo bom pastor, que nos pastoreia, que cuida de nós, suas ovelhas. Lembro que toda terça-feira na matriz, às 19h30, acontece o terço dos homens. Todos os homens estão convidados, toda terça-feira na matriz. Estão abertas na Secretaria Paroquial as inscrições para anjinhos e coroinhas. Então, atenção, as crianças, a partir de 5 anos, anjinhos, e a partir de 9 anos, coroinhas, até os 14 anos. Então, pais, façam a inscrição dos filhos, vamos incentivar as nossas crianças a participar, a servir a Jesus na Santa Liturgia como anjinhos e coroinhas. Então, as inscrições na Secretaria Paroquial. E também seguimos com as inscrições para a catequese, com adultos, jovens, adolescentes e crianças com 8 anos completos. A inscrição da catequese permanecerá aberta até o mês de maio, então não deixe também de fazer a inscrição. E nos dias 27 e 28 de abril acontecerá o encontro de casais da nossa paróquia, promovido pela Pastoral Familiar. E eles estão pedindo doações de mantimentos para as refeições dos casais. Não tem nenhuma taxa para os casais, então a pastoral se organiza, faz os seus eventos e também pede doações para a alimentação. Então, aqueles que puderem ajudar, depois podem procurar a Kate e o Bruno. Então, no grupo da nossa paróquia tem a lista dos mantimentos necessários. Então, contamos também com a generosidade de todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes do batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar, na cruz pagou por Deus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temos